Olá pessoal, aqui é o professor Marco Aurélio, do IFRO Campus de Paraná, e vamos para mais uma videoaula, dessa vez sobre eletrodinâmica. O assunto é resistores. Vamos falar sobre corrente elétrica, potência elétrica e associação de resistores. Vamos lá? Antes de começarmos o estudo da eletrodinâmica, vamos recordar rapidamente alguns elementos da eletrostática, principalmente a diferença de potencial, representado pela letra U, é a nossa DDP, também conhecida como tensão elétrica. A gente também conhece ela popularmente como voltagem, porque ela é medida em volts. Um corpo eletrizado gerando um campo elétrico E. Você coloca uma carga naquele ponto A e ela se desloca até B sobre a ação de uma força F. Então dizemos que essa força realiza trabalho. Então existe uma diferença de potencial entre A e B. O potencial em A é maior que B. Então há um deslocamento dessa força de A para B. Isso se chama diferença de potencial e pode ser definido matematicamente por essa equação. U é igual a trabalho sobre a carga. Como eu disse, um dos nomes desta diferença de potencial é voltagem, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Tecnicamente, o que é 1 volt? É 1 joule por coulomb. Por exemplo, quando você tem uma tensão de 220 volts, significa que a cada 1 coulomb que se deslocar de um terminal para outro, receberá 220 joules de energia. Conhecendo a diferença de potencial, recordando a diferença de potencial, podemos pensar agora. Imagine que eu tenho um condutor elétrico eletrizado. O movimento de cargas é completamente desordenado. Não obedece um padrão. Mas, quando se estabelece uma diferença de potencial, esse movimento é ordenado, ele vai do potencial maior para o potencial menor, tipo uma fila indiana. Esse movimento ordenado de cargas elétricas recebe o nome de corrente elétrica. A imagem mostra os elétrons se deslocando em um condutor. O GIF também mostra isso, uma pilha e uma lâmpada e os elétrons se deslocando no seu interior. A corrente elétrica pode ser medida, sua intensidade calculada pela variação de carga dividido pela variação de tempo. Ou seja, a corrente elétrica é diretamente proporcional à quantidade de carga e inversamente proporcional ao intervalo de tempo. Ou seja, quanto mais tempo demorar para a carga se propagar em um condutor, menor será a intensidade dessa corrente elétrica. E ela é medida em ampere, em homenagem a André-Marie Ampère, um cientista francês. Como sabemos, a carga elétrica pode ser dada em função do número de elétrons e pela carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então podemos escrever a corrente elétrica em função disso. Corrente elétrica é número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo tempo. Para o estudo da corrente elétrica, vamos considerar dois sentidos. O real, aquele que realmente acontece em situações cotidianas, e um convencional, que foi um pequeno erro histórico, porque ainda não se tinha ideia dos elétrons, de como eles se propagavam. O sentido convencional é do potencial positivo de uma pilha, de um gerador qualquer, para o negativo. Em situações teóricas, vamos sempre usar esse daqui. Já o sentido real, que realmente é observado, como eu disse, após se compreender o que é um elétron, ele é usado em situações reais, então ele vai do negativo para o positivo. Porém, a intensidade dessa corrente elétrica não será alterada se você usar o sentido real ou convencional. Não faz diferença, apenas se você usar um medidor, por exemplo, e trocar os conectores desse medidor, você vai ver apenas um sinal negativo, ao invés de um sinal positivo. Tipos de corrente elétrica. A primeira delas é a corrente alternada, aquela que você vê nas transmissões de alta tensão, você até na rua da sua casa e até chegar na sua tomada. O gráfico dela é assim.
ela indica que essa corrente elétrica ela muda periodicamente de sentido. Então ela vai do maior para o menor e ela vai sempre invertendo em intervalos de tempo bem definidos. Já a corrente contínua é aquela que vemos em pilhas, baterias, como por exemplo a que tem no seu celular, a que tem no carro, nos notebooks, e o seu carregador do seu smartphone ou do seu notebook, ele faz com que a corrente elétrica que chega da tomada, que é alternada, se transforme em contínua. Comparando as duas, o gráfico da corrente alternada e da corrente contínua. E a simbologia é que a corrente alternada ela é representada por esse tio. Em alguns dispositivos elétricos, você vai encontrar a sigla AC, Alternating Current, corrente alternada. Por sua vez, a corrente contínua é esse traço com 3 pontinhos, ou a simbologia DC, Direct Current, ou corrente contínua. É possível transformar corrente contínua e alternada em alternada em contínua. Para isso, precisa de alguns dispositivos. Por exemplo, nós trabalhamos com carregadores de notebook, carregadores de celular. O que ele faz? Ele pega a corrente elétrica que vem para sua residência, que é alternada, e transforma ela em corrente contínua, para que possa carregar seus aparelhos. Isso usa uma chamada rede retificadora. Então, lá dentro dos seus componentes eletrônicos, existem dispositivos chamados retificadores. Há também a possibilidade de transformar corrente contínua em alternada através dos chamados alternadores. Efeitos da corrente elétrica. O primeiro deles é chamado efeito Joule ou efeito térmico. É a transformação da energia elétrica em energia térmica, como por exemplo o que acontece em chuveiros, ferro elétrico ou nas antigas lâmpadas incandescentes. A corrente elétrica passa por um condutor, o choque dos elétrons com a superfície desse condutor acabam aquecendo ele. O efeito químico. Ele resulta de um fenômeno elétrico molecular. O aproveitamento do efeito químico se dá, por exemplo, nas pilhas, através da eletrólise, também na cromação ou aniquilação de alguns objetos, como rodas. O efeito luminoso também é um fenômeno elétrico molecular. A excitação eletrônica pode dar margem à emissão da radiação visível, tal como observamos nas lâmpadas fluorescentes. O efeito magnético. Quando a corrente elétrica passa por um condutor, ela induz um campo magnético ao seu redor. É o que acontece nos eletroímãs. Vamos dar mais ênfase agora ao efeito fisiológico. O que acontece quando a corrente elétrica passa por organismos vivos? Geralmente acontece contrações musculares involuntárias, parada cardiorrespiratória e queimaduras. Para os seres vivos, a intensidade da corrente elétrica é mais perigosa que o valor da tensão, e muitas vezes a pessoa só observa a tensão, alta tensão, e esquece de observar também a corrente elétrica. Alguns valores da corrente elétrica e os danos que ela causa. De 1 mA a 10 mA causa formigamento. De 10 mA a 20 mA, dor e forte formigamento. De 20 a 100, convulsões e parada respiratória. De 100 a 200 é chamada fibrilação ventricular, quando o coração começa a vibrar com a frequência muito diferente da normal, e isso faz com que ele pare. Então é necessário uma reanimação. E curiosamente, essa reanimação é feita por um aparelho chamado desfibrilador, que tecnicamente dá um choque no coração. Acima de 200 mA, queimaduras e parada cardíaca. Então, o que fazer para evitar choques elétricos? Primeiro, fique atento às sinalizações, às placas de risco elétrico. Sempre é interessante, na sua casa principalmente, e na escola, saber onde é que ficam os disjuntores ou a chave geral. Em caso de acidentes, é importante localizar para desligá-lo. Nunca manuseie aparelhos eletrônicos com o corpo molhado. Está vendo aquele fio desconhecido ou desencapado? Não toque nele, você não sabe, ele pode estar eletrizado. E um cuidado especial com as crianças. Cubra as tomadas. Existe no mercado tampões que são usados para bloquear as tomadas, para que a criança não insira objetos ou coloque seu dedinho aqui. Mas se você não tiver, pode colocar uma fita
para isolar tomadas. Criança é muito curiosa. Não solte pipa próximo da rede elétrica. E, quando você for limpar aparelhos elétricos, sempre tire-os da tomada. Outro aspecto importante é: diga não às gambiarras. Então, se você é daqueles que vive amontoando coisas elétricas numa única tomada, tome cuidado. Se você precisa fazer algum tipo de reparo e você sabe fazer um reparo, como trocar uma tomada, trocar uma lâmpada, vai as dicas. Use equipamento de segurança, use as ferramentas adequadas e, antes de fazer, desligue a energia elétrica. Se você for trocar uma lâmpada, não se esqueça, não segure pela parte metálica da lâmpada, sempre pela parte de cerâmica da lâmpada. E se uma pessoa já estiver sendo eletrocutada, o que fazer? Primeira coisa, não toque nessa pessoa. Senão, você vai ficar parecendo um personagem do Chaves, naquele episódio que o seu Madruga está trocando lâmpadas, consertando a parte elétrica e todo mundo fica tocando nele. Isso, obviamente, é cômico, mas é uma coisa muito séria, porque é praticamente o que acontece. Lembra que eu falei das contrações involuntárias? Isso acontece quando as pessoas estão sendo eletrocutadas. Se você não for o Chuck Norris, o Ibrahimovic ou o Ninja, nem pense em fazer isso. Eu vou correndo, vou dar um chute, eu vou dar um empurrão com toda a força e eu consigo soltar a pessoa daquele fio que ela está tomando choque. Isso, se você errar o golpe, vamos dizer assim, você pode começar também a ser eletrocutado. Então, o que era um problema, viram 2 problemas. Desligue os disjuntores e a chave geral. É isso que tem que ser feito. Mas se você não tiver acesso a isso, ou não souber como fica, não tiver como desligar, pegue algum material isolante seco, sei lá, um cabo de vassoura de madeira seca, um cano, e tente afastar a pessoa com isso aqui, batendo na mão dela, por exemplo. Agora, após o choque, é importante você chamar a emergência, Disque 193. Se a pessoa estiver respirando e consciente, você vai tentar acalmá-la. Se ela não estiver respirando, realiza massagem cardíaca e respiração boca a boca. Potência elétrica. O que são aparelhos eletrônicos? São dispositivos que transformam energia elétrica em outras fontes de energia. Por exemplo, um ventilador transforma energia elétrica em energia mecânica. Um ferro de passar transforma energia elétrica em térmica. Uma lâmpada elétrica em luminosa. Aparelho de som, elétrica em sonora. E por aí vai. Imagine que você tem aí uma lâmpada ou qualquer outro dispositivo elétrico conectado a uma fonte de energia. Marcamos ali 2 pontos, ponto A e ponto B. Uma corrente elétrica parte de um dos terminais dessa fonte. Eu vou colocar ali o sentido convencional da corrente, do positivo para o negativo. O potencial elétrico em A é maior que o potencial elétrico em B. Uma corrente elétrica passa pelo aparelho elétrico. O aparelho transforma energia elétrica em outro tipo de energia. No caso do exemplo, seria a luminosa. A quantidade de energia recebida pela carga que chega ao aparelho ligado a uma diferente potencial é dada pela equação ΔE igual a Q vezes U. Anota aí essa equaçãozinha. A potência elétrica é a quantidade de energia utilizada em um aparelho elétrico pelo intervalo de tempo, muito parecida com a equação da mecânica. Trabalho sobre tempo ou energia sobre tempo. Então, potência é ΔE sobre ΔT. Acabamos de ver que ΔE é Q vezes U. Também sabemos que essa carga pode ser dada em função da corrente elétrica. Corrente elétrica é Q vezes ΔT. Se eu multiplicar cruzado, eu terei Q igual a I vezes T. Então agora eu faço as substituições. P é igual a Q vezes U, sendo Q igual a I vezes ΔT. Posso simplificar o ΔT em cima com o ΔT de baixo. Eu tenho a expressão matemática da potência em um dispositivo elétrico, onde P é a potência, dada em watts, em homenagem a James Watt, um físico inglês, e sabemos que é a intensidade da corrente elétrica, e U é a tensão, ou também chamada de diferença de potencial, medida em volts. Portanto, aí está a equação da potência. É importante conhecer potência para medirmos o consumo de energia elétrica.
Vamos pensar na geração de energia elétrica. Isso acontece em uma usina, vamos pensar na hidrelétrica, passa pelas linhas de transmissão, chega até a região da sua casa e finalmente na sua casa. Lá essa energia elétrica serve para alimentar os aparelhos elétricos da sua casa. Toda essa energia ela é medida em um relógio, também conhecido como padrão de energia. Ele fica na parte externa da sua casa. É lá que o pessoal passa todo mês para verificar o quanto você consumiu de energia. Porque as empresas concessionárias medem esse consumo. E claro que é energia, mas não se mede isso em joules, porque seria uma unidade muito grande. Então se mede em quilowatt-hora. 1 kWh tem o valor de 3 vezes 10 a sexta joules. E é possível observar quantos quilowatts-hora você consumiu olhando o seu talão de energia, o seu boleto de energia elétrica. Há sempre detalhado o consumo. É possível calcular o consumo de um aparelho elétrico. Primeiro, você tem que saber a potência desses aparelhos. Saiba quantas horas por dia eles ficam ligados e quantos dias por mês eles ficam ligados. E aí você pega a potência em quilowatts. Então tem que converter, se caso não esteja. Como é que converte? 1 quilo é 1000. Então divida esse valor, que é dado em watts, por 1000. Multiplique pela quantidade de aparelhos, pelas horas por dia ligados e pelos dias por mês que eles ficam ligados. E, se você souber o valor do quilowatt-hora, multiplique este valor, essa taxa, por esse resultado. Aí você vai ter o valor gasto por esse aparelho todo mês. Por exemplo, seu Marromeno da Silva estava preocupado com a conta de energia elétrica, pois acabara de comprar 2 aparelhos de ar-condicionado idênticos, um para o seu quarto, outro para o quarto de seus filhos. Nas etiquetas constam as informações dos aparelhos. Então está lá uma etiquetazinha onde mostra o consumo desse ar-condicionado. Um zoom, 1085 watts. No talão de energia elétrica de sua residência consta o valor do quilowatt-hora. 0,695850. Bem alto, por sinal. Funcionando em potência máxima durante 6 horas por dia, quanto seu marromeno pagará a mais em sua conta de energia elétrica mensal? Vamos lá, vou multiplicar a potência, que é de 1085, só que tem que ser em quilowatts. Está em watts, então eu multiplico por 1000. E depois eu multiplico tudo isso aí pela quantidade de aparelhos, horas por dia ligado, dias por mês ligado e o valor do quilowatt-hora que foi fornecido. Então eu terei 1,085, já convertido para quilowatts, multiplicado por 2 aparelhos, 6 horas por dia ligado, conforme o problema, e por 30 dias, vezes 0,69585. Multiplicando tudo isso, eu chego a um valor de R$ 271,80. É isso que ele vai pagar a mais na sua conta de luz. Resistores são elementos de um circuito cujos objetivos são dissipar a energia elétrica ou limitar a intensidade da corrente elétrica em uma parte do circuito, ou simplesmente provocar aquecimento. Por exemplo, a resistência elétrica de um chuveiro. Essa é a função dela. A grandeza física associada à propriedade elétrica dos resistores é a resistência elétrica, que no sistema internacional é medida em ohm. Daí, o seu símbolo é essa letra grega, que é o ômega, em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm. Sua representação gráfica é esse desenho que vocês estão vendo aí na tela. Também um circuito pode ser assim. Aqui, por exemplo, nós temos uma fonte de alimentação, representada por esse símbolo, e aqui está o resistor. E aqui o sentido da corrente elétrica. Vamos adotar o convencional, indo no potencial positivo para o negativo. Quais são as leis de Ohm? A primeira delas relaciona diferença de potencial e corrente elétrica em um resistor. E é dada pela seguinte equação: U é igual a R vezes I. Se um resistor obedece a essa lei, ele é chamado de um resistor ôhmico. E esse aqui é o seu gráfico. Ah, um detalhe. Pode servir para vocês futuramente.
A tangente desse ângulo aqui vai exatamente nos dar o valor da resistência. Uma ilustração para você entender a relação entre a tensão, a corrente elétrica e a resistência. Imagine que a tensão é aquilo que está empurrando a carga. Já vimos por que isso acontece. Há uma diferença de potencial entre dois pontos. Portanto, a tensão empurra as cargas, ou seja, empurra a corrente elétrica. O que a resistência elétrica medida em ohms pode fazer? Dependendo da intensidade, ela pode tentar dificultar a passagem dessa corrente elétrica. A ilustração mostra o ohm, que representa a resistência, diminuindo esse espaço para a passagem da corrente. De um modo geral, é isso que acontece. Outro comparativo, imagine um tanque com água, uma caixa d'água. E aí nós temos uma tubulação que faz com que a água flua dessa caixa d'água para um certo ponto, uma torneira, por exemplo. Se eu pensar numa outra caixa d'água, vou chamar agora de recipiente 2, com um cano um pouco mais fino. A altura da coluna de água é exatamente a mesma no tanque número 1 e no tanque número 2. Ou seja, a pressão em 1 é igual à pressão em 2. Porque, como você já deve ter estudado, a pressão depende da coluna de água. Porém, o diâmetro da caixa número 1, do cano da caixa número 1, é diferente do diâmetro do cano da caixa número 2. Ou seja, o diâmetro 1 é maior que o diâmetro 2. Consequentemente, na primeira caixa d'água, o fluxo de água é maior do que na caixa 2. Nesse nosso comparativo, a água funciona como se fosse a carga elétrica. Já essa altura que nos dá a pressão seria a tensão, é quanto está sendo empurrado de água para baixo. No caso, seria quanto está sendo empurrado de carga. Já o fluxo é a corrente elétrica. E o diâmetro do cano indicaria a resistência. Isso é apenas um comparativo para que você entenda melhor. Não há uma relação direta, obviamente, entre a água e a corrente elétrica nesse caso. Há ainda a segunda lei de Ohm. Ela permite calcular a resistência em função da substância que constitui o resistor e de suas características geométricas. Por isso que ela é dada por essa equação, onde o R é a resistência, o L é o comprimento do resistor, o A é a área da seção transversal. É como se eu fizesse um corte nesse resistor e o corte mostrasse uma área, e essa área medida em metros quadrados. E essa letra grega estranha, chamada Rho, é a resistividade, medida em ohm-metro. Para você entender, olha só alguns exemplos de resistividade de materiais a uma temperatura determinada. Colocamos aqui a 20 graus Celsius. Aí você vê o comparativo entre alguns elementos em relação à sua resistividade. Uns bem mais altos, outro bem mais baixo. O que significa? Quanto maior for a resistividade, menor será a condutividade. Portanto, quanto mais resistente ele for, mais se aproxima de um material isolante. Em circuitos elétricos, podemos associar dois ou mais resistores, dependendo da diferença de potencial ou da intensidade da corrente elétrica necessária em cada parte desse circuito. Então, quando você pega qualquer dispositivo eletrônico, ele vai ter resistores, justamente para limitar a quantidade de tensão e ou de corrente nele. Primeiro, vamos definir o que é um resistor equivalente. Se você tem um circuito que tem muitos resistores, há uma técnica para você substituir todos eles por um único resistor e manter as características desse circuito. É justamente obter o resistor equivalente. Então eu tenho ali no circuito R1, R2 e R3. O resistor equivalente seria como se eu trocasse todos eles por um só, mantendo as características do circuito. É muito importante sabermos como determinar o resistor equivalente em cada tipo de circuito elétrico, para podermos entender como a associação desses resistores funciona e assim compreender completamente o circuito. Vamos começar pela mais simples dela, a associação em série. Imagina uma pilha onde estão conectadas lâmpadas nessa pilha. Eu me lembro muito das árvores de Natal de antigamente, quando queimava uma lâmpada e aí toda aquela fileira
de luzes se apagava. Por que isso acontece? Isso é um tipo de associação em série, como essa que eu mostro para você aqui nesse esquema. Em uma associação em série, a corrente elétrica é a mesma para todos os pontos do circuito. Ela é percorrida pela mesma corrente elétrica. De modo que se, por exemplo, se esses resistores fossem lâmpadas, se um deles queimasse, não tem como passar a corrente elétrica. Se não passa como a corrente elétrica, nenhum deles acende. E não importa se o que queimou ou que foi retirado seja o R1, o R2 ou o R3. Qualquer um deles que fosse removido, simplesmente a corrente não chegaria nos outros, ou seja, não se estabeleceria uma diferença de potencial entre os outros resistores. Por isso, eles não funcionam de maneira independente. Precisa que um esteja conectado para que o outro possa funcionar. Informação importante: a corrente elétrica total, aquela que é fornecida pela fonte de alimentação, ela é a mesma em todos os resistores. Então, se eu tenho 3, I total é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3. Porém, em associações em série, a DDP, a diferença de potencial ou tensão, ela é somada, ou seja, cada resistor pode ter a sua própria tensão. E aí, muito importante entender isso, que em cada ponto pode haver uma diferença de potencial distinta dos outros resistores. Então, se eu somar a tensão no resistor R1, a tensão no resistor R2 e a tensão no resistor R3 e desprezar as percas que aconteceram no circuito, eu vou ter o valor da tensão total. Muito importante compreender essa relação de tensão em associações em série. E como é que eu obtenho a resistência equivalente? É a operação mais fácil. Basta somar o valor de cada uma das resistências. O que vem a ser uma associação em paralelo? Se na associação em série nós tínhamos um único caminho para a corrente elétrica percorrer, em paralelo, em alguns pontos, ela se divide. Então, se eu representar para você aqui o esquema daquelas lâmpadas, seria assim. Então, a corrente elétrica partindo desse local, que é uma fonte de alimentação, quando ela chega em algumas ramificações, ela se divide. Um pouco para R1, um pouco para R2 e um pouco para R3, conforme a animação agora. Parte aqui eu tenho corrente total. Quando chega nesse ponto, parte dessa corrente vai para o R1 e o restante continua seu caminho. Quando chega nesse ponto, parte vai para R2 e o restante continua seu caminho. E aí passa pelo R3, e aí essa corrente agora vai se encontrando, vai se preenchendo, até voltar a ser a corrente total de novo e fechar o circuito. Em paralelo, a corrente elétrica total é a soma das intensidades das correntes elétricas em cada resistor. Como eu disse para você, em cada ponto há uma divisão de corrente. Mas, se eu desprezar as percas e somar a corrente no resistor 1, a corrente no 2, a corrente no 3 e assim sucessivamente, eu terei a corrente elétrica total, que é fornecida pela fonte de alimentação. A diferença de potencial é a mesma. Aí é interessante, porque geralmente nas residências nós utilizamos associações em paralelo, porque você não quer que a lâmpada da cozinha funcione com tensão diferente da geladeira. Se todas funcionam com 110, eu tenho que fazer uma associação em paralelo. Um fio vai na fase e outro fio vai no neutro. Então, significa que a tensão total é igual à tensão em cada um dos resistores. E a resistência equivalente é dada por essa equação grandona aqui. 1 sobre REC igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Se você não quer sofrer, você faz o seguinte. Se eu tiver apenas 2 resistores, o que eu faço? Eu faço o produto pela soma. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Mas se eu não tiver 2, eu tiver 3, eu tenho que usar essa fórmula grandona daqui? Bom, olha, se você não quiser usar essa fórmula, você tem 3 resistores. Faz os 2 primeiros e o resultado faz com o outro, se você assim preferir. Afinal de contas, essa equação se origina daqui. Mais fácil ainda é quando eu tenho 2 resistores iguais, 3 resistores iguais, N resistores iguais. Basta você pegar esse valor, que é igual, e dividir pela quantidade. Por exemplo, eu tenho 4
resistores de 20 ohms. Eu pego e divido 20 por 4, aí eu tenho o valor da resistência equivalente. Mas o mundo não é só A e B. Tem também a associação mista, que justamente é a mistura de vários tipos de associação, série com paralelo. Nesse caso, você tem que pensar da seguinte maneira. Em série, os resistores devem estar ligados no mesmo fio, de forma que a corrente elétrica seja a mesma para todos. Só você olhar quantos caminhos a corrente elétrica faz. Se só faz um, significa que a associação é em série. Em paralelo, deve haver um único resistor em cada fio. A corrente elétrica deve se ramificar antes deles e se juntar imediatamente após a passagem pelos resistores. Você vai olhar o caminho da corrente elétrica. Se dividiu, então a associação é em paralelo. Por exemplo, nesse desenho, nós temos ali que R1 e R2 estão em paralelo. Como é que eu sei disso? Que a corrente parte dessa fonte, quando ela chega nesse ponto aqui, ela se ramifica para R1 e para R2. Depois ela se junta de novo nesse ponto e aí passa para o R3. Então R1 e R2 estão em paralelo entre si e depois estão em série com R3. Então podemos fazer o seguinte, ó. Resolvemos em paralelo R1 e R2 e o resultado fazemos em série com o R3. Desse jeito. Aí obtemos a resistência equivalente. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro exemplo. Em cada um dos circuitos a seguir, determine o respectivo resistor equivalente. Bom, ali nós temos um circuito parecido com o exemplo anterior, naquela introdução, onde eu tenho R1 e R2 em paralelo. Se eu seguir o caminho da corrente elétrica, eu percebo que ela parte daqui, do potencial maior, vem, se divide aqui, e nesse ponto nós temos uma associação em paralelo, para depois se juntar de novo e estar em série com o R3. Então o primeiro que eu vou resolver é o R1 e R2, respeitando aí o sentido da corrente elétrica. 6 e 3. Se acostume com esse valor, porque é recorrente. Geralmente acontece 3 e 6, que é muito fácil de entender. Você vai ver o seguinte, ó, 3 e 6 em paralelo. São dois resistores, resolvemos por produto e soma. Como se faz? 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3 é 18, que dividido por 9 igual a 2 ohms. Vai aparecer bastante, tá? 6 e 3. E se você quiser desenhar de novo para entender melhor, transforme esses dois resistores aqui em um só de 2 ohms. E agora eu tenho em série. O nosso objetivo é ir eliminando resistores até ficar no tipo mais fácil de associação, que é em série. Então, em série, 2 e 6, é só somar os resistores. Resultado, 8 ohms. Vamos aumentar um pouquinho a dificuldade? Imagine que entre os pontos A e B está conectada uma fonte de alimentação. Então, a tensão está conectada entre A e B. Vou adotar aqui de A para B esse tipo de propagação da corrente. Se fosse de B para A, não teria a mínima diferença. Vou fazer de A para B. Então ele parte de A, maior potencial, passa pelo de 4 ohms. Quando chega nesse ponto, há uma divisão de corrente. Parte vai para o 3, parte vai para o 6, que se junta aqui de novo. Depois passa pelo 1. Quando chega nesse ponto, há uma distribuição de corrente. Parte vem para o 4 e parte vai para o 7 e para o 5. E aí se juntam de novo aqui, chegando até B e assim fechando todo o circuito. Então vamos calcular o que está em paralelo primeiro. Por quê? Porque eu não posso fazer o 4 com o 3. Porque o 4 não está em série com o 3. O 4 está em série com tudo isso aqui, ó, com o 3 e o 6. Então é importante definir isso. Eu vou fazer o seguinte, então, primeiro, lembra que eu falei? 3 e 6 vai aparecer bastante? É preguiça dos físicos mesmo, tá? 3 e 6, dois resistores em paralelo, produto dividido pela soma. 6 vezes 3, dividido por 6 mais 3. Lá vai 18 e 9, que é igual a 2 ohms. Não é obrigatório desenhar, mas caso você queira, você desenha de novo. Então ali eu troquei por um de 2 ohms.
Agora, olha o que acontece. Quando ele chega nesse ponto aqui, como eu disse, divide parte da corrente para 4 e parte para 5 e 7. Professor, posso fazer em paralelo o 4 com o 5? Não, porque o 4 não está em paralelo apenas com o 5. Está em paralelo com o 7 e 5. Está em paralelo com toda a ramificação de baixo. Então, primeiro, nesse caso, eu faço a ramificação de baixo, para só então fazer o resultado com o 4 ohms de cima. 5 e 7 são em série. 5 e 7 dá 12. Novamente, você não é obrigado a ter que reescrever tudo, né? Mas, se você quiser desenhar novamente, você pode. Esses primeiros eu vou desenhar novamente para vocês, depois a gente começa a fazer um pouco mais direto. Agora sim, 4 e 12 estão em paralelo. Se estão em paralelo, nós vamos aplicar a regrinha para cálculo em paralelo. 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12. 4 vezes 12 é 48, que dividido por 16 dá 3 ohms. Logo, agora, finalmente, eu tenho um circuito mais simples possível, que é a associação de resistores em série. Está em série o 4, o 2, o 1 e o 3. Repetindo, como é que eu sei que é em série? Porque a corrente elétrica só tem um único caminho para percorrer. Logo, basta somar tudo, eu tenho o resistor equivalente de 10 ohms. O que vem a ser um curto-circuito? Um elemento de um circuito está em curto-circuito quando ele está sujeito a uma diferença de potencial nula, ou seja, quando naquele ponto não há diferença de potencial. Então ele está conectado ao mesmo terminal da bateria, da pilha ou daquela fonte de alimentação, pode ser até uma tomada. Por exemplo, aqui está tudo tranquilo, eu tenho uma pilha, essa pilha, por fios, está sendo conectada a duas lâmpadas. E elas estão acesas, é claro, porque a corrente parte do potencial maior, passa pelos dois resistores, porque lâmpada também é um resistor, e chega até o potencial menor. Então se estabelece uma corrente elétrica, nesse sentido aqui. Ok. Agora imagine que eu pego um fio com resistência desprezível e faço isso aqui. Ó. Esse é um fio condutor com resistência praticamente nula. O que vai acontecer nesse caso? Essa lâmpada, ela se apaga. Por quê? Olha o caminho que a corrente elétrica faz agora. Ela já não passa mais por dentro da lâmpada. Isso é o que nós chamamos que essa lâmpada está em curto-circuito. É como se eu tirasse ela do circuito. Como se ela desaparecesse. Ela não faz a mínima diferença para o circuito. Claro que há consequência desse curto-circuito. Primeira delas, o aparelho elétrico no ramo do curto-circuito não funciona. Primeira coisa é essa. A segunda é um pouco mais complicada. A corrente elétrica que percorre o circuito aumenta muito rapidamente. E isso também aumenta a temperatura dos condutores. Certo? Então, a partir do momento que estabelece um curto-circuito, há um aumento da temperatura, pelo chamado efeito Joule. E isso provoca um aquecimento. E esse aquecimento pode provocar incêndios. Por isso, é tão importante tomar muito cuidado com os curtos-circuitos. Como evitar um curto-circuito? O uso de circuitos elétricos que tenham fusíveis. O fusível é um dispositivo seguinte, ó. Ele é geralmente um filamento metálico recoberto por vidro ou cerâmica. O fusível é colocado em série com o circuito elétrico. No caso de uma sobrecarga, o filamento interno dele derrete. Isso interrompe a passagem da corrente elétrica. E nós vemos muito desse tipo de fusível nos chamados filtros de linha. Esse compartimento em destaque é onde se coloca o fusível. Então, quando há uma sobrecarga, ele queima, evitando assim um curto-circuito ou que queime seus aparelhos elétricos. Há um detalhe importante. Geralmente, quando você compra um filtro de linha, ele vem com um fusível que vai ser usado e mais um reserva, que fica também dentro desse compartimento.
Então, quando você abre usando uma chavezinha de fenda, por exemplo, você vai ver o fusível que está sendo usado e um reserva dentro dessa caixinha. Então, se queimar esse, você pode colocar esse daqui. Agora, se queimar de novo, significa que por algum motivo está tendo sobrecarga nesse aparelho. Então, é bom verificar por que está sobrecarregando. Outro elemento indispensável em instalações são os disjuntores das instalações elétricas. Esse tipo de dispositivo. Ele serve para ligar e desligar, mas mais importante que isso, ele é uma chave magnética, que em caso de sobrecarga, ele se desliga automaticamente. É o que a gente chama de desarmou o disjuntor, que interrompe a passagem da corrente elétrica. Pelo amor de Deus, nunca faça isso. Nunca bloqueie o disjuntor. Tem gente que fala assim, ah, a chave está caindo. Aí a chave está caindo, a pessoa vai lá e prende o disjuntor. Então a sobrecarga acontece realmente e pode causar gravíssimos acidentes, como incêndios. Outra forma de evitar curto-circuito, por favor, nada de gambiarras. Seja a gambiarra, entre aspas, profissional, que é aquela que o eletricista faz, e aquela que você às vezes faz em casa, né? Que é colocar tudo numa tomada só. Então evite gambiarras. Mas, se o curto-circuito já estiver acontecendo, não toque nos circuitos elétricos que são em curto. Você pode se queimar ou levar choque. Desligue os disjuntores ou a chave geral. Você percebeu que alguma coisa está pegando fogo, está saindo faíscas, desliga o disjuntor. Se não tiver acesso à chave geral, ou se o curto-circuito foi exatamente na caixa de disjuntores, por favor, não jogue água. Água é um condutor. Se você jogar água, vai propagar ainda mais o curto-circuito. Você então deve localizar um extintor de incêndio de pó químico. Como é que eu sei que é pó químico? Ele tem esse símbolo aqui. Esse é para ser usado em instalações elétricas. E aí, chame os bombeiros. Diz que 193. Olha só, vamos entender agora em cálculo o que acontece num curto-circuito. Observe o circuito abaixo. Vamos calcular a intensidade da corrente elétrica em cada resistor, supondo que eu tenho uma fonte de 12 volts e eu tenho um resistor de 3 ohms, um de 6 ohms e um de 4 ohms. Perceba que os valores são diferentes. Vamos ver o que acontece no resistor de 4 ohms. Usando a lei de Ohm, eu tenho U igual a R vezes I, 12 igual a 4 vezes I, logo o I vale 3. O de 6 ohms, mesma equação, 12 dividido por 6 dá 2. E o último, o de 3 ohms, 12 dividido por 3 dá 4. Notem um fato interessante. Para o maior resistor, que é o de 6, eu tenho a menor corrente. E para o menor resistor, que é o de 3, eu tenho a maior corrente. Portanto, já sabemos isso, que para o resistor, quanto maior for a resistência, menos corrente elétrica passa por ele. Olha só a comparação. E se eu tivesse um resistor de 1 ohm? Então passaria muito mais corrente por ele. E se fosse 0,1? Bem mais. E se fosse 0,00001 ohm? Praticamente toda, né? E se ela fosse nula? Então, se eu tivesse alguma coisa com resistência nula, ou pelo menos desprezível, toda a corrente elétrica passaria por ele, ao invés de passar pelos outros. Certo? Já que essa corrente é inversamente proporcional ao valor da resistência. Portanto, nós concluímos que em um trecho do circuito existir um ramo com um fio sem resistência, toda a corrente elétrica fluirá para ele, deixando os outros trechos em curto-circuito. Exemplo, determine os resistores equivalentes. Nesse caso, observe que eu tenho um resistor de 5, um de 6 e um de 7, e esse de 6 tem um fio passando por ele. Nesse caso, nós dizemos que ele está em curto, porque olha o caminho que a corrente elétrica vai percorrer. Não passa pelo de 6, ela contorna o de 6. Por quê? Ela prefere passar por um fio nulo do que algum tipo de resistência. Então é como se o circuito ficasse assim. 5 e 7, isso é em série. 5 e 7 vai dar 12. Novamente, eu tenho 12, 12, 12 e 12 de novo. Só que eu tenho um fio passando do primeiro para o último resistor.
Qual o caminho da corrente elétrica? Apenas esse. Não vai passar por nenhum desses resistores que estão aqui, ó. Nem o de cima, nem o de baixo. Ela segue em linha reta. Então é como se eu simplesmente eliminasse aqueles dois resistores. Então eu só teria o primeiro e o último, que estão em série, 12 mais 12, 24 ohms. Esse aqui é um pouquinho mais complexo. Vamos entender o caminho da corrente elétrica. Ele parte do A. Quando chega nesse ponto aqui, a corrente elétrica vai se dividir. Vou chamar de I1 passando pelo 12 e I2 passando pelo outro de 12. E aí ela continua seguindo o caminho. A I1 vai até o outro terminal, fechando assim o circuito. E a I2 passa por aquele resistor. E aí ela desce direto. Por que ela desce direto? Porque não vai ter por que passar pelo de 12 e 12, esses dois aqui, porque aqui eu tenho um fio sem resistência. Então a corrente elétrica flui totalmente por esse daqui, chegando até o terminal B. Portanto, aqueles dois resistores ali estão em curto-circuito. É como se simplesmente eles não existissem. Assim. Logo, quais os caminhos que a corrente elétrica percorre de A para B? São dois caminhos diferentes. Se são dois caminhos diferentes, simplesmente eu faço em paralelo. 12 vezes 12 dividido por 12 mais 12, mas é claro, tem um jeito mais fácil. Já que eles são iguais, eu divido pela quantidade. 12 dividido por 2 dá 6 ohms. Esse aqui parece um pouquinho mais complicado de entender essa questão do caminho da corrente elétrica. Toda vez que você ver um circuito um pouco mais complexo, eu recomendo você usar uma técnica que eu vou mostrar agora. Então, se você tiver que fazer um problema um pouco complexo de associação de resistores, siga essas etapas de como proceder. É uma técnica, não é uma regra, mas vai ajudar bastante você. Primeiro passo, marca todos os pontos em que achamos que a corrente elétrica pode se dividir. Por via das dúvidas, se você não tem certeza, marca todos os pontos, todas as quinas, todas as conexões. Colocamos letras nesses pontos, da seguinte forma. Se entre um ponto e outro houver um resistor, cada ponto receberá uma letra diferente. Eu, particularmente, gosto de seguir a ordem alfabética. Se o meu resistor está conectado aos pontos A e B, meu próximo ponto será o C, o próximo D e assim sucessivamente. Se entre um ponto e outro não houver um resistor, a letra será a mesma. Terceiro passo, traçar o caminho entre os terminais da fonte de alimentação, marcando os respectivos pontos. Então, se você perceber que tem pontos C, D, E, F e tal, você marca entre esses pontos. Aí você vai observando quantos resistores tem entre eles. Isso vai te proporcionar um resistor equivalente mais fácil de ser calculado, porque você vai ter um circuito relativamente mais simples do que aquele que você estava observando antes. Por exemplo, observem esse daí e vamos aplicar a técnica. Primeiro, marcamos todos os pontos em que achamos que a corrente elétrica pode se dividir. Então, no caso, eu vou marcar esse ponto ali, ali também, ali e ali. Apesar, é claro, que aqui você percebe que não há divisão de corrente nesse ponto. Mas se você quiser marcar, não tem problema. Aqui também não há divisão de corrente. Mas, se você quiser marcar, pode marcar também. Colocamos letras nesses pontos. Então, lembrando, passou por um resistor, muda a letra. Não passou, é a mesma letra. Portanto, ó, se aquele no início era um ponto A, nesse outro ponto não passa por nenhum resistor. Então, ele também é o ponto A. Do mesmo jeito que aqui também é A, aqui também e aqui também. Já que no outro ponto é o terminal B, meu próximo ponto é o C, que eu vou marcar ali. Passou por um resistor? É o D. E até que ele chega no final do circuito. Por fim, vamos traçar o caminho. Em alguns livros se diz abrir o circuito. Então, ela está entre o ponto A e B, eu traço uma linha, e agora eu marco os pontos que estão entre o ponto A e o ponto B. No meu caso, é o ponto C e o ponto D. E eu gosto sempre de ir marcando os resistores que eu já utilizei, para eu não me perder. Então, o que tem entre A e C? Tem um resistor de 3 ohms, que é aquele ali.
Também tem um de 6. Olha aqui. Entre A e C, há um de 3, um de 6. E vou marcar ele ali também para eu não me perder. Entre C e D, tem aquele ali de 10. Entre A e D, tem um de 3. E por fim, um entre D e B, que é o de 10. Esse é o meu circuito, um pouquinho melhorado para que a gente possa calcular. Então vamos começar desse ponto A, indo até o ponto B. Quando ela parte de A, ela se divide, a corrente elétrica se divide. Parte para 3, parte para 6. Logo, sabemos que esse trecho aqui está associado em paralelo. Então vamos fazer uma marcação para lembrar que ele está em paralelo. Como fazemos o resistor equivalente em paralelo? Produto dividido pela soma. 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Então nós temos 18 dividido por 9, que é igual a 2 ohms. Notem um fato interessante, que toda vez que você faz a associação de dois resistores em paralelos, vocês notaram que o resultado sempre é menor do que o valor individual de cada resistor? Sim, é uma característica importante da associação em paralelo. O resultado da associação em paralelo, do resistor equivalente da associação, sempre é menor do que o valor do resistor de cada um desses que estão fazendo parte do circuito. Dando sequência, ou seja, é como se eu pegasse aqueles dois resistores e substituísse por um só de 2 ohms. Observe que agora eu tenho do ponto A até o ponto D também uma divisão de corrente, parte para cá, parte para cá. Só que nesse ramo de cima eu tenho 2 e 10, onde não há divisão de corrente, porque eles estão em série. Professor, posso fazer esse 2 e esse 3 em paralelo? Não. E esse 10 e esse 3 em paralelo? Não. Por quê? Porque o 3 não está em paralelo individualmente com esses caras. Ele está em paralelo com os dois. Então a primeira coisa que eu faço é essa associação em série. Muito fácil. 2 mais 10 é igual a 12 ohms. Portanto, é como se eu pegasse todo aquele circuito e substituísse por um de 12. E agora eu tenho 12 e 3 em paralelo. 12 e 3 em paralelo, basta fazer produto e soma. 12 vezes 3 dividido por 12 mais 3 é igual a 36 dividido por 15, que é igual a 2,4 ohms. Então vamos substituir tudo ali por 2,4. Agora eu tenho uma associação em série. 2,4 e 10 em série, basta somá-lo, 12,4 ohms. Como você vai fazer isso no seu caderno? Precisa ir reescrevendo e redesenhando o resistor? Não. Você pode fazer anotações, é claro, tomando cuidado aí para poder entender os seus rabiscos. Você vai fazendo as ramificações, vai fazendo os cálculos e colocando o resultado. E depois você vai chegar ao resultado final. Tá? Não precisa desenhar a cada etapa. Aqui eu estou explicando para você passo a passo, mas não há necessidade de você fazer isso. Mas abrir o circuito igual está aí na tela, aí precisa. A partir daí, você desenvolve da forma que achar melhor. Outro exemplo, parece um pouco mais complexo, mas vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos marcar os pontos, onde eu acho que há divisor de corrente, e agora vamos dar nome a esses pontos. Aquele ali é o ponto A, porque entre o início e ele não há nenhum resistor. Agora tem um detalhe. Se esse ponto aqui é o ponto A, eu tenho um fio sem nenhum resistor indo até ali embaixo. Então ali também é o ponto A. De forma parecida, se aqui é o ponto B, aqui também será o ponto B. Aí tudo que passar de novo, eu posso marcar. Por exemplo, ali é o ponto C. Como é que eu sei disso? Porque entre o A e esse ponto tem um resistor. Então é o ponto C. Porém, entre esse ponto verde e o ponto azul não há resistor. Então ele ainda é o C, do mesmo jeito que lá embaixo também é o C. Vamos abrir esse circuito. O caminho é de A para B. Passando por quais resistores? Pelo C, né?
Então, de A para B, já tem um grandão ali de 20. Tem também esse de 80. De A para C, tem esse aqui de 10. E também tem esse aqui de 40. E de C para B, tem esse aqui de 8. A partir daqui, nós vamos desenvolver esse circuito. Então, vamos à resolução do problema. Novamente, vamos observar o caminho da corrente elétrica que parte do ponto A e vai até o ponto B, que estão ligados a uma fonte de tensão. Quando ele parte do ponto A e chega nesse ponto, ela se divide. Parte vem para o de 20, parte vem para o de 80. Então, essa corrente elétrica, por se dividir, nos mostra que temos uma associação em paralelo entre os pontos A e B, de 20 e 80. Como é que eu faço? Produto dividido pela soma. 20 vezes 80 dividido por 20 mais 80. Portanto, 1.600 dividido por 100 igual a 16 ohms. Portanto, aquela parte do circuito eu trocaria por um único de 16. Já simplificou um pouco mais. Quando novamente eu avalio o caminho da corrente elétrica, eu percebo que do ponto A até o ponto C eu tenho um trecho também em paralelo, porque acontece uma divisão de corrente elétrica. E não adianta eu querer atravessar esse de 16 e esse de 8, porque eu tenho sempre que observar o caminho da corrente. Ó. Ele parte de A, antes de chegar em B, ele passa pelo ponto C. Então, eu tenho um trecho aqui em paralelo novamente. Se é em paralelo, novamente eu faço um produto e soma. 10 vezes 40 sobre 10 mais 40. Eu terei 400 dividido por 50, que é igual a 8 ohms. Vamos substituir aquilo ali, então, por um único resistor de 8 ohms. Novamente, reduzo ainda mais o meu resistor, o meu circuito, onde eu tenho um resistor de 8 e outro de 8, que estão em série, já que a corrente elétrica só tem um caminho para percorrer. 8 e 8 em série é só somar. Logo, vai dar 16 ohms. Vamos trocar ali então por 16. E por fim, eu tenho dois resistores de 16 ohms entre os terminais A e B que estão em paralelo. Posso fazer para o produto de soma? Posso, mas tem um jeito mais fácil. Eles são iguais? Sim. Então divida pela quantidade. Tem 2? Então é 16 dividido por 2, que vai dar 8. Resumindo, todo aquele circuito do começo é como se eu substituísse por um único resistor de 8 ohms. Mais um exemplo, esse parece um pouco complexo, mas vocês vão perceber que os valores se repetem. Lembra que eu falei para vocês que em paralelo 6 e 3 vai dar 2? Então eu vou adiantar um pouquinho, não vou fazer todos os cálculos aqui não, vou apenas mostrar os procedimentos. Então vamos marcar os pontos. Vamos dar nomes a esses pontos. A, ali para mim é o B, porque também está no mesmo terminal. Ali é o ponto C, ali é o ponto D, E e F. Vamos então abrir o circuito. De A para B, passando pelos pontos C, D, E e F. De A para C, tem aquele ali de 3. De C para D, tem outro de 3. De D para E, tem outro de 3. De E para F, tem outro de 3. E de F para B, tem um de 3. Ah, um detalhe importante. Se você quisesse, você poderia ter considerado o ponto de D até F em série, tá? 3 e 3, 6. Se você quisesse pegar esse intervalo aqui e colocar 6, também poderia, sem problema. Agora, temos um caminho de D para F, que é aquele de 6 ali. Há também um de C para F, que é aquele de 6. E de A para F tem um caminho também, ó. Tem um resistor, que é aquele que eu marquei ali. E por fim, de A para B, um caminho direto, que é aquele de 6 ohms. Vamos então melhorar um pouquinho mais esse circuito e indo resolvendo. Bom, ali, de D até F, tem dois resistores de 3 ohms em série. Então eu vou dizer que dá 6.
É só somar. Bom, entre o ponto D e F agora, há dois resistores em paralelo de 6 ohms, que são exatamente esses dois aqui. Ó. Nós sabemos que em paralelo é só ou faz produto de soma, ou no caso que são iguais, basta dividir pela quantidade. Tem 2? É 6 dividido por 2, que dá 3. É como se aquele trecho todo, de D até F, eu substituísse por um único resistor de 3 ohms. Observe agora de C até F, eu tenho dois resistores de 3 ohms, em série. 3 mais 3, 6. Novamente, com o de baixo, entre C e F, estão em paralelo. 6 em cima, 6 embaixo, aqui estão em paralelo, divisor de corrente. Em paralelo, e são iguais, basta dividir o valor pela quantidade. 6 dividido por 2 vai dar 3. Ou seja, entre C e F, é como se eu tivesse um único resistor de 3 ohms. Agora eu tenho o caminho de A para F. Dois resistores em série de 3. 3 mais 3, 6. Entre os pontos A e F, eu tenho dois resistores em paralelo de 6. Basta dividir por 2, eu tenho então 3 ohms. É isso que acontece, é como se eu trocasse tudo por um de 3. Novamente se repete. De A até B, 2 de 3 ohms. Em série, dá 6. E em paralelo com o de baixo, finalmente, 3 ohms. Não é um exercício complexo de resolver, talvez de entender, porque as contas se repetiram. Mas saibam que também é um procedimento que você pode ir fazendo, e eliminando esses elementos, fazendo o cálculo numa folha à parte e depois só marcando. Mas quem quiser também pode ir desenhando passo a passo. Claro que é um pouco mais trabalhoso, vai levar muito mais tempo, mas é uma estratégia também. Exemplo 4. Temos ali um circuito entre os pontos A e B também, supondo que tenham uma fonte de alimentação. E aqui tem uma simbologia que eu não tinha apresentado para vocês ainda. O que acontece quando a gente vê isso num circuito? Significa que esses fios não estão se tocando. Essa curvinha indica que ele pula por cima. Imagine uma instalação elétrica onde um fio passa por cima do outro, sem tocá-lo. Então essa é a simbologia. Então desse ponto A até esse outro ponto aqui embaixo, não está cruzando esse fio que tem um resistor de 10 ohms. Porque se tivesse tudo reto, significaria que eles estão se tocando naquele ponto, mas não tocam. Vamos então marcar os pontos. Ali tem um, ali também tem, ali também e ali também. Se aqui em cima é o meu ponto A, e até aqui nesse primeiro ponto azul não passa nenhum resistor, ali também é o ponto A. Tem um detalhe importante também, que se aqui é o ponto A e vem por aqui esse fio, pula por aquele anterior e vem para cá, significa que também é o ponto A. Se esse ponto aqui é o A, consequentemente, aqui também é o ponto A. E se esse carinha aqui é o ponto B, aqui também será o ponto B. Então eu só tenho de A para B. E agora eu vou observar uma coisa interessante. Entre os pontos que eu observei, há um detalhe interessante nos resistores. Vamos observar. O resistor de 15 ohms está entre A e B. O que significa? Se estabelece diferença de potencial nele, tranquilamente. O de 10 ohms está entre o ponto B e o ponto A. Então também há diferença de potencial. Esse primeiro de 60 está também entre B e A. Então há diferença de potencial. E esse de 60 aqui também há diferença de potencial, porque está entre A e B. Mas o que acontece com esse daqui? Está entre dois pontos A. Ou seja, não há diferença de potencial. Ele está ligado apenas ao terminal A de uma bateria, de uma pilha, de uma tomada. Esse resistor, por ele, não passa corrente elétrica. Portanto, está o que nós chamamos de curto-circuito. Então eu posso eliminá-lo do meu circuito. Essa é a definição de curto-circuito. Não passa corrente elétrica por ele, pois não há diferença de potencial, logo é como se ele não fizesse parte do nosso circuito. Então, quando eu for fazer o desenho, quando for abrir o circuito, eu não vou representar aquele de 60. Então, de A para B, passando por aquele ali de 15,
de A para B também passando por esse aqui de 10, passando pelo de 60 e por aquele outro de 60 também. Quem quiser fazer tudo de uma vez só, 15, 10, 60 e 60, fazendo 1 sobre REC igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, pode fazer. Eu vou fazer 2 a 2 para a gente já se acostumando com esse jeito mais simples de fazer os cálculos. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Entre 15 e 10, e são em paralelo, produto e soma, 15 vezes 10 sobre 15 mais 10, 150 por 25, dá 6. E vou fazer os de baixo também, ó. 60 e 60. São iguais, é só dividir pela quantidade. São 2, 60 dividido por 2 dá 30 ohms. Se eu quiser desenhar de novo, eu vou ter a seguinte configuração. Lá em cima, 6, lá embaixo, 30. 6 e 30 está em paralelo. Como é que eu faço? Novamente, produto e soma. 6 vezes 30 dividido por 6 mais 30. Então eu terei 180 dividido por 36, isso é igual a 5 ohms. Esse é o resultado do nosso problema. Obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau!